Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam Maciel e eu estou aqui para ajudar você. Muita gente fala sobre depressão como se fosse apenas tristeza profunda ou falta de força de vontade, mas na verdade, quando a gente olha pela perspectiva da neurociência, ou seja, observando como o nosso cérebro funciona, a gente vê que a história é muito mais complexa. Primeiro, você tem 10% de chance de desenvolver depressão. Todo mundo tem essa mesma chance. É muita coisa, né? Isso é uma base. E aí entram os fatores da vida que vão aumentar ou abaixar essa porcentagem. E você não sabe o estereótipo da pessoa depressiva. Você até acha que sabe, mas você cruza com pessoas no mercado que têm depressão e você não sabe, com familiares que têm depressão e você não percebe. Então vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto que é muito importante? Hoje já está bem estabelecido na literatura científica que o cérebro de uma pessoa em depressão se comporta de forma muito semelhante ao cérebro de alguém que está vivendo um estresse crônico. E aqui eu não estou falando daquele estresse momentâneo, como quando você perde a paciência no trânsito ou responde mal a alguém e depois passa. Eu estou falando de um estresse contínuo, de preocupações diárias, daquelas que ficam martelando na mente e que fazem a pessoa reagir de forma exagerada a pequenas situações do dia a dia. Esse padrão de comportamento é perigoso. Pouca gente sabe, mas o estresse crônico é considerado hoje o principal fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Claro que as pequenas doses de estresse em algumas situações podem até ser protetoras, porque a gente acaba se preparando para enfrentar desafios, nos fortalece. Mas quando esse estresse se torna constante, ele se transforma num veneno. Existem estudos e testes sobre isso feitos em animais. Induziram o estresse em ratos e observaram como eles desenvolviam comportamentos semelhantes à depressão em humanos. Esses animais, eles ficavam mais apáticos, eles perdiam o interesse, mostravam sinais claros de um estado depressivo. E quando eles olhavam para o cérebro deles, era muito parecido com o de uma pessoa diagnosticada com depressão. Isso mostra como o estresse crônico realmente pode desencadear quadros depressivos. E aí vem uma coisa fascinante. Eles descobriram também que quando a gente oferece a esses animais um ambiente enriquecido, ou seja, mais estímulos, rodas de exercício, brinquedos, desafios, eles ficam protegidos contra o desenvolvimento da depressão, mesmo quando submetidos ao estresse. Em outras palavras, um ambiente estimulante fortalece o cérebro contra o adoecimento. E se isso acontece com ratos, imagina com a gente, humano. O nosso sistema nervoso é moldado pela experiência. Quando a gente aprende uma habilidade, igual tocar violão, o nosso cérebro se ajusta. A gente erra uma nota, ouve, corrige, pratica e acerta. Quando a gente faz piada e a gente recebe o riso das pessoas, a gente ajusta o timing. Ou seja, o cérebro é uma máquina de adaptação. Colocar-se em ambientes enriquecidos, seja por meio do aprendizado, da prática de esportes, da interação social, nos torna mais resilientes. É o que os pesquisadores chamam de inoculação ao estresse. Vocês sabem como funcionam algumas vacinas, Você recebe uma pequena dose do vírus para criar resistência. Com o estresse acontece o mesmo. Pequenas doses nos tornam mais preparados para situações maiores no futuro. Pessoas que enfrentaram dificuldades desde cedo, muitas vezes, se tornam extremamente resilientes na vida adulta. E voltando ao assunto depressão, é importante entender também a diferença entre oscilações emocionais e um transtorno de humor. Todos nós temos altos e baixos. Você pode acordar mal-humorado porque alguma coisa deu errado ou lembrou de um problema e ficar triste por algumas horas. Isso é uma oscilação emocional. Mas quando esse estado de tristeza se prolonga por semanas, meses e vem acompanhado de sintomas como falta de energia, dificuldade de concentração, alterações no sono, na alimentação, aí a gente não está mais falando de uma oscilação, mas de um transtorno de humor. A psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, nos mostra que muito do que sentimos vem das nossas crenças centrais, aquelas ideias profundas que a gente carrega sobre nós mesmos, muitas vezes sem perceber. Pessoas com depressão frequentemente têm crenças de incapacidade ou insuficiência. Eu não consigo, eu não sou bom o bastante, ninguém gosta de mim. Essas crenças se manifestam em pensamentos automáticos. Não vou dar conta desse trabalho, ninguém vai me apoiar, eu vou fracassar. E esses pensamentos moldam as emoções e, por consequência, os comportamentos. E aí, já era. E muitas vezes essas crenças não correspondem à realidade. Eu já vi pessoas incríveis, médicos, empresários de sucesso, pais dedicados,
todos com a crença de que eram incapazes ou insuficientes, ou seja, a crença não reflete os fatos, mas ainda assim gera sofrimento. E como lidar com isso? Uma das terapias mais eficazes é a ativação comportamental. O paciente com depressão geralmente se isola, fica em ambientes escuros, evita contato social, para de praticar atividades físicas que antes lhe traziam prazer. A terapia, então, começa de forma gradual. Abrir a janela, arrumar a cama, sair para uma caminhada, depois voltar à academia, retomar compromissos sociais. Pequenos passos que vão reintroduzindo recompensas naturais na vida da pessoa. Porque, no fundo, todos nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Quando completamos uma tarefa, quando a gente alcança um objetivo, o nosso cérebro nos recompensa com bem-estar. Outro ponto importante é entender que a depressão é multifatorial. Há, sim, fatores genéticos, né? Você tem um irmão gêmeo idêntico, com depressão as suas chances aumentam. Mas fatores ambientais, como estresse crônico, isolamento social, má alimentação, ausência de um propósito, também pesam muito. A pandemia foi um exemplo claro. Ela aumentou drasticamente os fatores de risco. Incerteza, isolamento, medo financeiro. E não é à toa que a gente viveu um crescimento enorme nos casos de depressão e ansiedade no mundo inteiro. O nosso cérebro não lida bem com incertezas, ele gosta de padrões, de previsibilidade. Quando tudo vira um caos, a saúde mental entra em colapso. Por isso, cuidar do corpo e da mente é essencial. Exercícios físicos, sono de qualidade, boa alimentação, amizades verdadeiras, animais de estimação, hobbies, espiritualidade. Tudo isso são fatores protetores que ajudam a esvaziar a pressão do estresse. No fim das contas, entender a depressão como um transtorno de humor e não apenas como tristeza ou fraqueza é fundamental. E mais do que isso, compreender que ela não é inevitável. Existem estratégias, tratamentos e estilos de vida que podem reduzir muito o risco e, em caso de diagnóstico, acelerar a recuperação. A mensagem que eu quero deixar é: depressão é coisa séria, mas tem tratamento. O cérebro humano é plástico, ele muda, ele se adapta. Assim como o estresse pode nos levar para baixo, experiências positivas, estímulos enriquecedores e pequenas mudanças de comportamento podem nos levantar novamente. Então lembrem sempre desse estudo com os ratos que eu citei nesse vídeo. Isso ensina muita coisa e pode salvar a sua vida e de alguém que você conhece. Até o próximo vídeo, continuem aqui no canal e não se esqueçam do que eu sempre falo: uma boa alimentação, atividade física, descanso, pessoas, tempo de qualidade com a família e com quem você ama. Essa é a chave da vida, esse é o segredo para uma vida feliz. Você acertar nesses pontos da vida que são os principais e o resto vai acontecendo. Não falhem.